Boa noite, galera! Chegamos com o Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Estamos na sua telinha para te trazer muita informação para esse seu comecinho de noite. E olha só, hoje a gente tem essa dupla de quase irmãos na bancada. Parceiros de guerra, parceiros de crime. De muitas madrugadas. De crime também. não, de muita madrugada. Meu karma. O karma, Esses são aqueles irmãos que a gente escolhe na vida. Só o seu, né? Só o seu. O nosso xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Estamos por aqui, gente. E nosso super incrível repórter, jornalista, comentarista Alexandre Silvestre. O dia de hoje está agitado com a polêmica sobre o gramado sintético. Grandes nomes do nosso futebol, como Neymar, Dudu, Lucas, Memphis, defendem que seja grama natural. O José Paz está lá, na sede da Federação Paulista, com novidades do Palmeiras, tá certo? Então vamos discutir muito sobre essa questão do gramado sintético ou da grama natural. Tem também as últimas notícias do Corinthians, do Santos. Marina Buffon fez uma entrevista exclusiva hoje com o atacante André Silva, lá do São Paulo. Então, bora, fica aí que tem dicas, a gente já volta. De volta! Bom, a gente começa o Gazeta Esportiva de hoje falando com o Thiago Salazar. Conta pra gente, Salazar, as novidades do Peixe. Boa noite. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, vamos falar do time que mais contratou, pelo menos falando aqui dos grandes de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo. O Santos é o que mais contratou. Eu vou até trazer aqui alguns nomes para os nossos comentaristas poderem avaliar com calma. Dá uma olhadinha aí na tela. O Santos, só para essa temporada, já trouxe 11 reforços. Começando pelos zagueiros, Luizão e Zé Ivaldo. O lateral, Léo Godoy. Os meias, Zé Rafael e Neymar, lembrando que o Neymar agora é camisa 10, joga no meio de campo. E os atacantes, aí vem uma enxurrada, hein? Tassiano, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, David Washington, inclusive que está voltando agora da seleção sub-20, Benjamin Roleiser, que acabou de ser apresentado, e Gabriel Veron. Isso sem contar o Soteldo. Soteldo, em tese, é o 12º reforço, porque o Soteldo não estava no Santos na temporada passada, ele atuou pelo Grêmio, voltou do empréstimo, então não deixa de ser um reforço. Se a gente contar com o Soteldo, nós estamos falando de 12 reforços só para essa temporada. E tem jogador aí que acabou de ser apresentado, que nem estreou, que nem pode estrear. Roleiser só pode jogar nas quartas de final se o Santos se classificar. O Gabriel Veron também deve ser relacionado a partir da próxima rodada. O Santos está aí trocando o pneu com o carro andando, como a gente costuma falar, reformulando completamente esse elenco. Tem até muitas questões envolvendo a grana que o Santos está investindo. Será que o Santos tem condição de investir toda essa grana depois de subir da Série B para a Série A? Pois bem, essa é a situação do Peixe no momento, que vai pegar amanhã o Noroeste às 7h15 da noite na Vila Belmiro. O Santos tem Noroeste e Inter de Limeira pela frente. Nós estamos falando aí até de uma coincidência, né? Se a gente pegar a última rodada contra o Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, nós estamos falando exatamente dos 3 últimos colocados da classificação geral do Campeonato Paulista. O Santos tem um pontinho só a mais do que os seus 3 concorrentes no Grupo B, Bragantino, Portuguesa e Guarani. Então a classificação ainda não está garantida, está bem encaminhada. É só o Santos fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa contar com o Neymar, mas também preparar o Neymar para as quartas de final. O Santos quer chegar nas quartas com o Neymar inteiro. No último jogo, ele atuou por 86 minutos, debaixo de 36 graus ali, uma sauna que estava a Vila Belmiro naquela noite. Então, existe uma precaução. A possibilidade do Neymar é jogar contra o Noroeste, mas não o jogo inteiro. Ou começar jogando e sair ali no intervalo, um pouquinho depois, ou de repente ficar no banco de reservas e entrar só se for necessário. Porque contra a Inter de Limeira, fora de casa na última rodada, o Santos pretende, não é uma certeza, mas pretende deixar o Neymar no CT, se preparando para as quartas de final. Esse é o planejamento aí para as próximas rodadas e de um Santos que, tá, como eu disse, trocando pneu, com o carro andando, cheio de reforços para a temporada 2025. Quantidade tem, mas e a qualidade? Eu passo a bola para os nossos comentaristas, Mi.
Valeu, Salazar. Pois é, olha, tem bastante reforço. Ele falou mas, 11. Então, é 11, mas, por exemplo, Zé Rafael é bom, não é? Sim. O Neymar é ótimo. Ó, da lista do Salazar ainda pode chegar o Thiago Maia, né? Seria um belo reforço. Parece que encerrou a negociação. Encerrou? Roleiser chegou. Ele estaria entrando em acordo com o Santos, tem uma dívida, mas enfim, vamos ao fato então. Dos 11 jogadores citados, eu destaco alguns aqui que eu acho que podem fazer a diferença e subir o Santos de patamar. Uma boa parte é de jogadores para compor elenco. Soteldo e Veron. Bom. São pacotes delicados. Mas são bons. Né, que são jogadores difíceis de lidar nos bastidores, mas que mudam jogos. É isso aí. São jogadores diferenciados. Zé Rafael, ótimo meio-campista, mas precisa estar curado do problema nas costas, que atrapalhou muito o futebol dele no ano passado no Palmeiras, tanto que ele saiu do Palmeiras para jogar no Santos. O Tiquinho é um belo atacante, acho que é uma referência legal lá na frente. E o Neymar é o craque do time, é o cara que fará e já tem demonstrado que pode fazer diferença com meia perna. Mas eu acho que o Garrafa não concorda muito com isso. Não, de todo. Boa noite, Michele. Boa noite, Silvestre. Boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É assim, óbvio, o nome de impacto, Neymar, que já é uma grande interrogação. Que ele tem bola, né? O quanto ele vai produzir é uma outra questão e ele tem dado aos poucos o retorno que a torcida tanto espera. Daí para frente, o Santos para mim é uma grande interrogação. São reforços que estão chegando, são reforços pontuais. Entendo que o Santos deve se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista e esse elenco, esses jogadores que foram apresentados na reportagem, podem ajudar o Santos no Campeonato Paulista. O Santos entra no Campeonato Paulista, é uma coisa muito rápida, uma coisa, né? A minha preocupação e a minha avaliação é para a temporada. Para a temporada, ainda fico numa interrogação se esses reforços vão dar ou não conta do recado. Para o Campeonato Paulista, entendo que o Santos se classifica e deixando o Santos chegar, aí o Santos vai entrar na briga. Agora, eu acho que tem reforços aí para compor o elenco, sem dúvida, mas esses 5 jogadores que eu citei aqui, eu acho que são contratações bem bacanas. Sim. Mas bacana. Temos que pensar no nível do Campeonato Brasileiro. Não, mas eu tô pensando em nível para disputar qualquer campeonato. Soteldo é um driblador nato. O Tiquinho, Neymar, esse Veron é um jogador de muito potencial. Meio porca espanada, mas ele é diferente. O Neymar ainda tá tentando o Thiago Maia, parece. O Zé Rafael foi pilar do time do Palmeiras, multicampeão. Tiquinho, um atacante que quando se machucou 2 anos atrás no Brasileirão, jogava no Botafogo, o Botafogo embicou com a saída dele. Mas a questão, a interrogação que eu coloco vai da Liga? Mas vai? Isso aí vale para qualquer contratação. Mas eu acho que o trabalho de contratação da diretoria tá sendo feito, tá sendo feito. Tem que elogiar. Contato direto agora com José Paes, na sede da Federação Paulista de Futebol. Zé, boa noite. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou interesse em um grande jogador, mas parece que a situação não é tão simples assim. Você pode explicar pra gente? Pois é, minha querida Michele, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportivo. Estou aqui na Federação Paulista de Futebol, daqui a pouquinho, a partir das 19 horas, teremos um evento importante aqui de certificação de jovens árbitros. A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês dentro da edição de hoje do Gazeta Esportiva, mas respondendo a sua pergunta, é bem verdade. Vitor Roque, né, o jogador que o Palmeiras vem sonhando aí, o centroavante, o camisa 9, que tem mexido com os sonhos dos palmeirenses. É um jogador de 19 anos e a situação é complicada, né? Porque hoje ele pertence ao Barcelona, mas está emprestado ao Betis, também lá da Espanha, até o meio do ano. O Betis pode exercer aí a sua opção de compra ali, cerca de 25 milhões de euros. O Palmeiras já teria sinalizado, inclusive, de que cobriria essa proposta, esse valor para que o Vitor Roque viesse aqui para o Brasil, viesse jogar no Palmeiras, mas tem que compor o negócio com o Barcelona, né? O Barcelona, que é o dono dos direitos lá do Vitor Roque, apesar dele estar emprestado ao Betis, o Betis tem até o meio do ano para exercer essa opção de compra, já contratou outros jogadores ali para o ataque, então o Vitor Roque ele não é um titular absoluto, tem que haver uma composição muito grande para que esse jogador de fato venha vestir a camisa do Palmeiras. O Palmeiras queria que o Vitor Roque viesse já agora no início do ano, existe a possibilidade dele pintar apenas para o Super Mundial da FIFA no meio do ano, então tudo está sendo muito conversado. Ontem a presidente Leila Pereira esteve num evento aí do Banco Digital do Palmeiras e conversou com os amigos do Sport TV exatamente
exatamente sobre o interesse no Vitor Roque. Então vamos escutar aí. Se depender de você, tia Leila, o Vitor Roque será ou não será atleta da Sociedade Esportiva Palmeiras? Pode rodar. Se depender de mim, meu caro amigo, se eu pudesse decidir, sim, mas não depende de mim. Depende dos outros clubes, depende do empresário, depende do atleta, não depende de mim. Se eu fosse decidir sozinha, realmente, o que depende de mim, eu garanto. O que depende de terceiros, eu não garanto mais absolutamente nada. Tá, então a palavra de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras tem sido muito criticado aí por muita gente em relação a essa falta do camisa 9, a uma falta de um pouquinho mais de ambição, de agressividade, vamos dizer assim, nas contratações para essa temporada de 2025. Então devolvo para vocês aí, para vocês comentarem essa frase aí, essa declaração de Leila Pereira. Daqui a pouquinho eu retorno aqui para a gente falar muito mais de Palmeiras no programa de hoje e, claro, sobre esse evento aqui na Federação Paulista, tá certo, Michele? Devolvo para você aí, minha amiga. Valeu, Zé. Vitor Roque, e aí? A pressão está muito forte em cima da direção do Palmeiras, especificamente da presidente Leila, por parte da torcida, no sentido de trazer reforços. O Vitor Roque, para mim, seria um baita reforço. Né? Ah, Gafo, você está falando nenhuma novidade. Claro que não estou falando nenhuma novidade. Mas se chega, é um jogador que chega para ajudar muito o Palmeiras. E aí a presidente colocou à mesa problemas que são reais. Depende do jogador, depende do clube espanhol, depende do Barcelona, né? Agora, eu estou olhando aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol. O Betis, ele é o 8º colocado. Né? Se fosse eu, Vitor Roque, isso é uma decisão pessoal, decisão do jogador, né? Mas fosse eu, Vitor Roque, com a idade que eu tenho, já negociado com o Barcelona, já tenho uma boa independência financeira. O que o Betis pode dar para ele em termos de currículo, em termos de título? Eu viria para o Palmeiras. Estamos nos avizinhando de uma Copa do Mundo. Estamos muito perto de uma Copa do Mundo. A gente sabe as dificuldades que a seleção brasileira tem na montagem do time. O Dorival está com dificuldades. Agora, talvez, o Neymar possa voltar. O Vitor Roque, eu viria para o Palmeiras, um time que briga por títulos, viria para jogar, né? Viria enriquecer o meu currículo, entraria novamente numa vitrine, financeiramente estou legal, posso ir uma Copa do Mundo, de repente o Brasil se dá bem na Copa do Mundo e a carreira decolar. Ficar lá encostado no Betis, eu viria para o Palmeiras. Mas, repito, é uma decisão do jogador, Silvio. O Vitor Roque é um jogador precoce, né? Porque mesmo muito jovem, quando ele aparece aqui no futebol brasileiro, ele já demonstrava muita personalidade, qualidade técnica, jogador decisivo, soluções rápidas, inteligente. Agora, vamos lá. Se eu fosse o Vitor Roque, como você disse, estivesse no Barcelona, encostado, reserva do reserva, né? Tá no Real Betis. Eu poderia até pensar, pô, vou brigar por vaga no Barcelona, que é um dos gigantes mundiais. Mas sendo titular do Real Betis, emprestado ao Real Betis, o que é o Real Betis perto do Palmeiras? É isso. Não dá nem para comparar. Então, jogando... ele vai continuar sendo jogador do Barcelona. Sendo visibilidade no Palmeiras. Outro clube, para talvez no futuro voltar ao Barcelona, como é o que está acontecendo, eu viria para o Palmeiras quer fácil. Comprar, ele não seria mais do Betis, né? Mas tudo bem, que compre. Fizer uma boa Copa do Mundo, se fizer uma boa Copa do Mundo, tal, vai ser negociado de novo. Ó, o chileno mandou pra gente que o Cucho Hernández, o colombiano, foi contratado agora em fevereiro, assumiu a titularidade como centroavante do Betis. Ele é um atacante. Então, nem titular absoluto ele é. Ele melhorou o rendimento dele nas últimas rodadas. Porque assim, né? Mas para jogar no Betis, não dá nem para comparar, gente. Dinheiro. Eu também viria para o Palmeiras. Dinheiro é fundamental, mas não é tudo na vida. O cara é jogador de futebol. O que o cara quer? Né? Jogar, então, né? Ou seja, já tem a independência financeira. O cara foi negociado pro Barcelona. Pouca grana ele não ganhou. Então já tem a grana. Pô, vai ser feliz, velho. Vem pro Palmeiras, vem pro Palmeiras. Já pensou você disputar uma Copa do Mundo, fazer uma belíssima... Qual a chance de disputar uma Copa do Mundo jogando pelo Betis? Pode até ser, mas eu viria para o Palmeiras. Colocaria no currículo possibilidade grande de título. Ele é novo ainda, depois tem mercado europeu. Porque no Palmeiras ele é titular, né? No Real Betis ou ser o 9 do Palmeiras. É isso. Mas a decisão realmente é particular de cada... Às vezes ele não quer voltar pro Brasil. Pode ser então também. É opção. Porque na carreira, muitas vezes, e não é só o jogador que decide, o empresário também entra na mente. Fala. Muitas vezes corretamente, outras vezes nem tanto, né? Pô, é um passo para trás, demonstra um fracasso numa ida, já muito cedo. É um caso diferente, porque ele foi de forma, como você disse, muito precoce. Ó, e tem o Super Mundial aí também. É, muito precoce. Né? Ele vai, faz um belo trabalho no Palmeiras, Copa do Mundo e tal, tem mercado para ele de volta no futebol europeu. O Betis tá no Super Mundial?
Não. Nem tá, né? Não tá. Então, nem tá. Eu não lembro do grupo do Betis. São 36, Ele tem Copa sei lá, do Mundo, 32 gente. times. Ele tem possibilidade de Palmeiras Copa tá. O Palmeiras tá, então. Mas esquece, né? Não tô nem falando desse Mundial, não. Tô falando do Betis Mundial. não tá. Mundial de seleção brasileira, de seleções, cara. Ele consegue brigar por vaga na seleção brasileira, ser útil à seleção brasileira, pô. Ó, vamos falar do Corinthians agora. Corinthians divulgou uma importante informação sobre a Neoquímica Arena e quem traz os detalhes pra gente é o Silvestre. O que aconteceu, Silvestre? Ampliada a Neoquímica. O Corinthians conseguiu arrumar mais 1.060 lugares. São 1.060 cadeirinhas novas ali. Basicamente, a maioria nos camarotes, deram uma remanejada. Mas você aguenta a estrutura? Não, aguenta, lógico que aguenta. Teve todo um acompanhamento de segurança, de planejamento. Encaixaram mais alguns espaços ali, muitos deles nos camarotes. Então, a Neoquímica, aliás, que teve recorde de público em jogos do Corinthians quebrado no Clássico contra o Santos com aproximadamente 48 mil pessoas. Lembrando que na Copa do Mundo o estádio tinha capacidade para mais de 70 mil por conta das arquibancadas móveis atrás dos 2 gols. Então é 1.060, é isso? 1.060 lugares a mais. Pode parecer pouco, mas são 1.060 lugares a mais. Então a Neoquímica agora para praticamente 49 mil pessoas. Lembrando que promessa de campanha do Augusto Melo, presidente. Cumpriu. Não. Era retirar as cadeiras do setor sul e transformar o setor sul parecido ao do setor norte, onde estão as organizadas. Então, do lado oposto, ele ainda não conseguiu tirar os assentos para ficar no concreto, para caber mais 4 mil pessoas, aumentar ainda mais a capacidade e deixar o caldeirão ainda mais fervendo, porque existe uma burocracia, uma questão de laudo, o Corinthians está batalhando para conseguir essa liberação. A expectativa é para que ainda nesse ano, ao menos, o Corinthians consiga aumentar a capacidade para 53, 54 mil pessoas. Ele só não tentou fazer isso antes porque teve aquele evento do futebol americano, do futebol americano, então não dava para tirar as cadeiras e tal. Então atrasou um pouquinho esse movimento de promessa de campanha. Então a Neoquímica para quase 50 mil pessoas, agora 49, e pode até o final do ano chegar a 53, 54 mil lugares. Se chegar a 60, lota. A torcida corintiana é maluca. Não tem como, né? O que não falta é corintiano espalhado por aí. Se chegar a 60 ainda vai faltar, então, né? Nos anos 70 o Vicente Matheus queria fazer o Vicentão lá no mesmo terreno, agora, lançou pedra fundamental. Era um estádio para 200 mil pessoas que nunca saiu no papel. Mas eu entendo que a gente não pode abrir mão de conforto e segurança. É, isso aí. Não adianta você querer fazer um estádio moderno e de repente você não ter fluxo para chegar no estádio, você não ter condição de dar segurança para esse torcedor. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. A questão de aumentar mais 1.000, mais 3.000, você pôr mais 20 mil, mais 30 mil, você colocar outra arena do lado, vai lotar. Não tem conversa. Agora tem que dar condição para o torcedor que for ao estádio. O São Paulo abriu as portas do CCT da Barra Funda hoje para a nossa equipe de reportagem. A Marina Buffon fez uma entrevista com o atacante André Silva. Bora assistir como foi. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui muito bem acompanhada do André Silva, atacante do São Paulo. Aliás, fica aqui o agradecimento ao André, ao clube também por ceder aqui a casa, né? Estamos no CCT da Barra Funda. E claro, André, queria começar te perguntando sobre as expectativas para 2025. Estamos aí entrando numa fase de mata-mata do Paulistão. São Paulo já está classificado. Subiu o dia também, né? Nas últimas entrevistas recentes aí falou de Libertadores, para ganhar Libertadores. Como é que vocês estão lidando com esse ano, com as expectativas para essa temporada? Bom, sempre bom estar falando com vocês. Claro que o grupo é fantástico, né? O nosso grupo está bem fechado para aquilo que vem nesse ano, né? E a expectativa é sempre boa, né? Acho que o cara que está aqui dentro de um clube com essa grandeza, ele tem que estar sempre sonhando com coisas grandes, né? Oscar é um cara ali que eu particularmente gosto de jogar perto dele, por ser um cara do último passe ali para mim, né? Lucas também, que tem um passe maravilhoso para o atacante fazer gol. Então tem sido muito bacana poder desfrutar com eles assim, o que é jogar no São Paulo, né? Esse ano, esse início de temporada, tenho tido mais minutos, né? Tenho sentido a confiança mais do treinador também comigo, para a gente poder juntos ajudar o São Paulo, né? Os gols têm aparecido, né? Para eu poder também me mostrar mais, né? Acredito que as oportunidades têm vindo e eu tenho correspondido.
cara bastante enérgico, né? Conversa bastante com a gente, nos dá a liberdade de falar sobre o jogo, né? Então ele nos agrega muito. É um cara que bastante inteligente taticamente, tecnicamente também, aquilo que ele quer que a gente, principalmente ali no ataque, faça, né? Então a mensagem que eu deixo é que eu acho que todo o trabalho, principalmente de um treinador, requer tempo. Para finalizar, gente, vamos fazer aquela brincadeira do quem é mais provável, sabe, André? Mas vai ser de boa, tá? Quem é mais provável num treino debaixo dessa lua aqui dar um miguezinho? Eu não vejo um atleta assim, não porque eu não queira falar, né, por uma resenha, mas eu não vejo um atleta assim querer ficar de fora. Quem é mais provável de levar um amarelo, um vermelho até no treino? Ah, com certeza eu acho que o Pablo Maia. O Pablo é um cara bem sério, o Pablo trabalha pra caramba, né? E depois de um jogo, assim, quem é mais provável de chegar no vestiário, rapar comida e deixar pra vocês sem nada? Ah, o Lucas, com certeza, fácil. O Fominha. Lucas, fominha. Se tiver 30 abacaxi lá também, ele come os 30. Pra finalizar, quem é mais provável de fazer 3 gols em 9 jogos pro São Paulo em 2025? Ah, com certeza eu, né? Com certeza eu. Ah, show. André, muito obrigada pelo papo. Boa sorte aí nas quartas de final, que o São Paulo já tá classificado. E é isso, gente. Eu volto com vocês aí, deixo essas palavras finais pro André. Mas é isso, depois eu volto com o noticiário do São Paulo. Não, eu que agradeço a presença de vocês aqui mais uma vez. Sempre bom estar falando com vocês. Também pro torcedor entender um pouco daquilo que é o André Silva, né? Então só deixar esse carinho, um abraço para todos. Obrigado. Valeu, gente. Muito legal, entrevista exclusiva com o André Silva, tá vendo? Nem tirou pedaço. E que bom, a gente consegue conhecer um pouco mais do atleta, olha que simpatia. E ele curtiu. Que jogador fluente, que, né? Fala bem, simpático. Mas hoje ninguém conhece ninguém, porque aparece lá na hora do jogo, ele entra, sai, faz o gol e dá aquela resposta burocrática. Parabéns aí. Valeu, São Paulo. Obrigada pela assessoria do São Paulo, que liberou a entrevista também. Um abraço para todo mundo. E quando o André Silva quiser vir no Mesa, né, Garrafa, tá? Convidadíssimo. Convidadíssimo aqui. Agora sim, Silvestre, a sua opinião sobre o André Silva. Sobre o André, que além de simpático, articulado, é um ótimo jogador, é um bom jogador, uma opção excelente para o Zubeldia, tanto para entrar na vaga do Caleri, quando precisa descansar o Caleri, como para compor ali o ataque junto com o próprio Caleri, mas o Rian Francisco tem mais talento que ele. Aliás, tem mais talento que os dois atacantes do São Paulo juntos, os dois centroavantes titulares. Claro que ele é muito jovem, precisa ver se vai vingar, mas nas poucas oportunidades que ele teve, ele mostrou serviço. Então esse menino vem correndo forte por fora. Mas é importante você ter peças de reposição para uma temporada longa e desgastante como a nossa. Então tem o Caleri, tem o André, aí você tem o Rian, é fundamental. É o elenco, né? Tem que ter. Elenco. Hoje não adianta. O São Paulo, por exemplo, São Paulo tem um belo time. O time do São Paulo, quando você pegar jogador, não interessa se está machucado, suspenso, pega os jogadores e monta o time do São Paulo. Até nas laterais, o São Paulo você tem um bom time. Laterais. Agora, temporada não se ganha só com o time, se ganha com o elenco. Então é importante ter jogadores como o André, como o Rian. Que depois fica falando, não tenho peça, não tem reposição, né? Não aguenta jogar isso e aquilo, aquilo outro. O Rian precisa provar. Ele teve poucas oportunidades. Mas tem que ter oportunidade, agora, né? Que ele tem um talento maior do que os titulares do ataque do São Paulo, isso aí pra mim já ficou claro nos primeiros movimentos que eu vi dele, tanto nos jogos decisivos da Copinha, como quando ele foi aproveitado no time de cima. Negócio principalmente seguinte, no jogo contra a Portuguesa. Vamos falar sério. Não só pelo gol, tá? Desculpa te interromper, mas não só pelo gol, mas os movimentos do cara em campo, como ele domina a bola, teve um começo ótimo, né? Vamos ver como é que rola. Ali que é um jogador diferente. Tem que ir pra Disney, volta e aí começa a jogar. Põe pra jogar, Disney, põe pra jogar. Esses moleques com 16, 17 anos já estão... Não, você lembra que o Abel mandou ele pra Disney? Não deixa o Zubeldia ouvir isso, senão ele vai mandar o menino pra Disney mesmo. Nada, vai pra arena jogar já. Vai jogar, eu também acho que ele tem que jogar. Olha, um grupo de jogadores importantes do nosso futebol soltou um comunicado conjunto hoje, todos eles, com críticas ao gramado sintético. Então, o Neymar, o Dudu, o Caleri, o Thiago Silva, o Memphis Depay e muitos outros postaram a mesma carta.
Vamos aí a alguns trechos da carta. Abre aspas. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria ser opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Em outro trecho, o grupo alega que os jogadores são ouvidos em outras ligas do mundo e pedem que a primeira medida por aqui seja exigir um piso de qualidade. A gente vai mostrar um ilustre aí? A chefe do Departamento Médico do Corinthians, Ana Carolina Corte, também se pronunciou sobre o assunto. Vamos ver o que ela falou. Hoje, existem alguns trabalhos que tentam mostrar a diferença da incidência de lesões em grama sintética e grama natural. A gente não tem muitas conclusões, mas existe um estudo que eu gosto de falar muito, que é um estudo feito pela UEFA durante 18 anos com clubes europeus e que muitas coisas se estudaram, né? Quais as principais lesões no futebol, tentando entender como diminuir esse número de lesões no futebol, e uma delas foi que tipo de lesão se tem num gramado sintético e na grama natural. Bom, o que a gente sabe é o seguinte, parece que o número de lesões não muda muito entre o gramado sintético e natural, mas o que muda é a diferença das lesões. No gramado natural, ocorrem muito mais lesões musculares, que é o que a gente vê no nosso dia a dia mesmo, e no gramado sintético, a prevalência de lesões ligamentares. E aí a gente fala de lesões ligamentares de joelho, de tornozelo. O que me chama muito a atenção é que apesar do número de lesões ser parecido, mas as lesões em gramado sintético são lesões mais graves, que deixam o atleta afastado um período de tempo maior do que em lesões musculares ocasionadas pela grama natural. Claro que existem lesões ligamentares na grama natural, existem também lesões musculares no gramado sintético. Muito bem, a manifestação dos jogadores contra o gramado sintético gerou uma reação do Palmeiras. Então o José Paes vai voltar agora para falar para a gente como que foi essa reação do Verdão, Zé. Pois é, né, Michele? O gramado do Allianz Parque é um gramado sintético, então o Palmeiras se viu aí na necessidade de responder através de uma nota oficial. Então vou ler aqui um trechinho para vocês, a nota é um pouquinho longa, separei um trecho para ler aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, o clube respeita a opinião dos atletas que manifestaram preferência por campos de grama natural e considera urgente o debate sobre a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. Este problema, contudo, não será solucionado com críticas rasas e sem base científica. Em um outro momento da nota, o Palmeiras ainda diz que não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão em campos artificiais seja maior do que em campos naturais. Você citou aí que o Dudu foi um dos que repostou essa nota conjunta dos atletas, né? O Dudu foi por muitos anos jogador do Palmeiras, é considerado um dos maiores ídolos da história do Palmeiras e ele foi duramente criticado por isso, por ter postado essa nota. Inclusive, lá em 2020, o Dudu, ele deu uma entrevista e disse o seguinte sobre o gramado do Allianz Parque, que estava sendo sintético, estava sendo colocado sintético lá em 2020, em fevereiro de 2020, e aí ele foi perguntado sobre essa nova grama, sobre esse novo piso da Casa Palmeirense. Ele disse o seguinte, o Dudu, abre aspas, particularmente eu gosto bastante da grama sintética. A grama é muito boa, o estádio está muito legal e poderemos jogar mais vezes no nosso campo com essa mudança de grama. Lembrando que esse campo sintético aí do Palmeiras é completamente aprovado pela FIFA. Então devolvo para vocês aí para vocês poderem falar um pouquinho mais sobre esse tema aqui no programa de hoje, Michele. Aí a FIFA aprovou, mas a FIFA não deixa jogar a Copa do Mundo em grama sintética, né? Ainda não. Ainda não. Mas os jogos As principais ligas do futebol europeu também não. É isso que eu ia te perguntar. Não tem gramado sintético. E aí, o que vocês acham? Eu parto do pressuposto, Garrafa, que é sempre melhor a grama natural. Macia, fofinha, linda, maravilhosa, cheirosa, verdinha, é mais bonito de ver, o jogador se sente mais confortável. Claro que o natural é sempre melhor. Agora, quando você tem gramados naturais, cheios de tufos, buracos... Aí é duro, né? Aí eu prefiro a sintética, a grama sintética aprovada pela FIFA. Não é o gramado sintético que a gente bate pelada aí de final de semana, é uma outra conversa. Aprovado pela FIFA. Então, entre um gramado natural ruim e um gramado sintético desse nível aí, o gramado sintético. Mas eu sempre vou preferir a grama natural, desde que ela esteja em boas condições. O Pacaembu é natural? Não, sintético. Mudou. Também o novo é sintético? Mudou. Então, é assim, primeiro,
Quem são os protagonistas? Os jogadores. Que bom que os jogadores estão se manifestando. Que bom, que importante. São eles que utilizam esse equipamento. Né? Não sou eu, não é o Silvestre, não é você em casa. São eles. Então, que importante que estão se manifestando. Aliás, a classe dos jogadores sempre foi muito omissa. Precisou, não sei se o Neymar está puxando essa fila, quem está puxando essa fila, né, se manifestar. A questão que eu acho que é importante é não passarmos pelo clubismo de quem tem grama sintética, quem não tem, somos todos contra o Palmeiras. Não é isso que está sendo colocado. Eu acho que não podemos partir para esse caminho. Temos que ouvir aqueles que se utilizam do gramado, que são os jogadores. O que pensam os jogadores? O que pensam os jogadores de jogarem às 11 horas da manhã? Mas me parece, eles têm todo o direito, concordo com você, mas me parece que é um movimento clubista esse. Se você tira do contexto, por exemplo, o Dudu, o Dudu foi oportunista com essa declaração. Desculpa, ele jogou a vida inteira nesse gramado aí. Não a vida inteira, mas desde que tem o gramado do Palmeiras sintético. Nunca reclamou, chegou a elogiar. Então, Silvestre, mas não vamos, eu e você, entrarmos nisso. Estou defendendo exatamente ao contrário, que não seja algo do nível clubístico. E outra coisa, a questão não me parece, Michele, ser contra ou a favor de grama sintética e grama natural. Eu acho que os atletas devem brigar por uma boa condição de gramado, porque não adianta você ter um gramado e, por exemplo, o estádio do Morumbi, você tem as imagens aí, filho? Teve show da Shakira, né? Como é que tá o gramado do Morumbi? Vai estar machucado. A gente já vai mostrar como que tá o gramado do Morumbi, mas antes eu preciso dar um recado e a gente volta para esse tema, a gente volta para esse assunto, porque de repente o Dudu, depois de tanto jogar, ele não se machucou também lá? Então, de repente, ele mudou de ideia, pode mudar de ideia? Não há comprovação científica de lesões nesse ou naquele gramado. A gente já vai comentar sobre isso. Bom, vamos voltar a falar então. Desopilar o meu fígado. Vai, desopila, vai. Os jogadores têm todo o direito de se manifestar. Ok, sintético, isso aqui. Sabe o que tá ruim mesmo? O que tá ruim é o jogo, é o nível das apresentações. Porque os caras reclamam do gramado, da bola, do calor, do frio, da chuva, da nuvem, da altitude, sei lá do quê. Putz vida, cara. Aí você pediu imagem do Morumbi. Aí você pega o futebol de antigamente, só um segundinho. Você pega o futebol de antigamente, era bola de capotão, chuteira de couro que pesava 200 quilos, gramado esburacado, e o futebol era 10 vezes melhor jogado. Isso, Silvestre. 10 vezes as imagens do Morumbi. Então, porque é o seguinte, o Lucas, nas redes sociais, ele foi muito questionado, porque o Lucas também encampou sobre gramado sintético. O gramado do Morumbi, pelo que a gente está vendo, ele não tem condição, ele não é um bom gramado. O Morumbi que tem um gramado espetacular, mas depois do show da espetacular Shakira, o gramado não tá legal. Tá machucado. Tá machucado. Mas então, o São Paulo disse que vai ficar pronto e vai ficar bom pro jogo. Mas entendeu? Vai arrumar. Então acho que os jogadores, eu entendo que os jogadores devem reclamar por um gramado bom. Gramado bom. E não virar essa briga de sintético. Não adianta você ter um gramado natural como esse que está sendo apresentado agora. Tem show no Morumbi desde os anos 80. Silvestre, olha a área. Eu sei, ele tá feio, mas eles vão dar uma alisada nisso aí. Não vai ficar perfeito, não vai ficar perfeito, mas vai ficar jogável. Não tem que ser gramado bom. Jogável. Silvestre. Por isso que o Palmeiras tem o sintético lá, porque sequer bate sol dentro do Allianz Parque. Então, o custo-benefício melhor ali foi colocar o sintético. Então não pode ter nada, então não pode ter show mais em nenhum lugar. O estádio é pra jogar futebol. O sintético não presta, o natural também não presta, pô. Pera, deixa não vai estar muito bom posso falar agora? Mas é jogável. A Arena MRV também vai ser sintético. É o seguinte, se você quer um estádio multiuso, você tem que dar condição para que a grama tenha condição. O São Paulo Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Palmeiras, são clubes de futebol, certo? O show é um adendo. Eu não vou defender o show. O show é casa de espetáculo. Adoro show, vou em show. Mas os jogadores... Estou voltando para a questão. Os jogadores têm que defender... Não é adendo, não. O show é fonte de renda pro clube. É fonte de renda. Os caras estão todos quebrados. O São Paulo precisa botar grana no bolso e aluga o estádio. Tá bom, o Palmeiras fez um estádio... os jogadores têm que se manifestar. Uma coisa é o negócio... O Palmeiras fez um estádio multiuso. Então, tá bom, tá no contrato.
Tá bom. Aí reclama que o gramado é sintético. Estamos discutindo uma Aí outra situação. Não, Nós estamos discutindo a manifestação dos jogadores. Porque não, quem joga lá não é quem fatura com a grana. Não é quem fatura com a grana, que são os dirigentes que ficam sentados lá no sofá em casa, no ar-condicionado. São os jogadores. A minha observação é, os jogadores, essa manifestação, elas têm que ser por gramados ótimos, que vão melhorar a condição do espetáculo. Então, não adianta criticar só o gramado do Allianz ou o gramado do Botafogo. Esse gramado não vai ter condição de jogo amanhã 100%, né? Precisamos, como é na Copa do Mundo... Mas ele tá mais feio do que ruim. Mas não é questão de feio. Eu posso te garantir, teve show outro dia no Morumbi aí, desmontaram, existe uma tecnologia falando do que eu tô vendo agora, você desmonta lá o lugar onde fica o pessoal de pé, falando do que estou vendo agora. É feio, mas ele vai estar mais alisado, vai estar marcado. Não pode ser um meia-boca, Silvestre. Você vê a Premier League? Talvez seja jogável. Nem a minha é muito minha preferência, mas você vê a Premier League? Né? O gramado é um espetáculo, cara. É por isso que os jogadores têm que brigar por um gramado espetacular. Problema de show ou não, aí é a parte administrativa do clube. Não tem condição. Os jogadores pedem. Eu tô falando do manifesto dos jogadores. Então não é pedir grama sintética, grama natural. Não adianta ter grama natural e a grama também ser ruim. Jogadores têm que pedir, no meu ponto de vista, uma grama boa para a prática do futebol, não jogar no espaço, no intervalo menor de 2 dias, como diz a FIFA. Os jogadores começaram a se manifestar, parabéns, mas que isso não pare por aí e que não vire apenas um clubismo. É para provocar o Palmeiras, é contra o Botafogo. Não, é para melhorar o espetáculo. Contem comigo. O Pelé jogava na Vila Belmiro, cheio de areia, com bola de capotão desse tamanho. Não precisa ir no Pelé. Vamos no Zico, vamos ver os lances do Zico no Maracanã. O Maracanã também era todo irregular. Outros tempos, Silvestre. Não temos mais Pelé. Vamos evoluir. Mas assim, é muita reclamação. Eu acho que tem coisa mais importante para reclamar. O gramado é uma delas. Mas aí você faz o quê? Tem que ser absolutamente perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Às vezes vai estar uma marquinha lá, vai ter um buraquinho, vai fazer o quê? Botar o show? Sem buraco, campo sem buraco, Silvestre. Pô, então... Isso é campo sem difícil buraco. Conciliar todas as coisas. Todo mundo merece o melhor material para poder trabalhar, todos os profissionais. Esse no mundo ideal. Eu concordo com você. E eu também quero o gramado bonito. E é por isso que os jogadores têm que brigar. Mas aí os caras vão reclamar do campo do Palmeiras, cara, que tem um gramado perfeito, lindo. Então não briga comigo, ele não é bonito. Mas você tá brigando comigo, eu tô falando a mesma coisa que ele. Ele é sintético bacana. Alguém tem caneta? Vou ter que desenhar. Você tá falando a mesma coisa que eu. Eu tô falando exatamente que não é... Eles não reclamaram de lesão. Eles reclamaram, eles querem ter um bom gramado para jogar. Então, Atlético Paranaense, Arena MRV, que é do Atlético Mineiro, a minha preocupação é que essa reclamação, Michele, vire algo Botafogo, clubístico, né? Entendeu? Estamos reclamando, vamos alfinetar o Palmeiras, o Santos o Botafogo. Também, acho que vai ter também. Você tá me entendendo? O Dudu com certeza foi clubista na declaração dele. Tem algum jogador do Palmeiras reclamando? Também os caras não vão reclamar, né? Não vai poder, né, Silvestre? Não vai dar pra reclamar. Isso, entendeu? Então, acho importante... Meio hipócrita esse movimento. Ele tem um fundo correto, mas ele tá sendo contra o movimento. Não, ele é hipócrita. Ele é hipócrita. Só os caras que não jogam no Palmeiras ou nos times que tem campo sintético. Mas, Silver, é óbvio, né, Silvestre? O cara que joga no Palmeiras vai ficar ruim pra ele falar. Não existe uma comprovação científica de causa mais ou menos lesão. Mas ninguém falou de lesão. A moça lá, a médica do Corinthians, falou, a gente colocou no ar. Não, ela falou que não tem comprovação ninguém tá falando lesão. Mas no manifesto não está falando de lesão, está falando de qualidade. Material, é o instrumento que te dá qualidade para praticar o bom futebol. Um bom futebol tem que ser jogado num espetacular gramado, como é a Premier League, como é Copa do Mundo. Como é Copa do Mundo, não pode ter gramado meia boca e ponto. O gramado natural, bom, é muito melhor, é muito mais gostoso para jogar, para assistir, para ficar na imagem da tele. É sempre mais bonito, mais gostoso. Tem que ser Só bonito, que estão reclamando também do sintético que é aprovado pela FIFA, que não fica ela prejudicado quando tem show. Ela aprova, mas não faz as suas competições. Sabe? Silvestre, ela aprova, mas não faz as suas competições no gramado sintético. A hipócrita é a FIFA, você vai me desculpar. Ainda, também é outra, né? Outra. Em breve parabéns aos jogadores. É hora de se manifestar por calendário melhor. Vocês são os protagonistas, nego velho. Aqui a gente só comenta. Vocês que trabalham lá, né? Com vocês, parabéns. Gostei. Deixa eu só mandar 2 beijos aqui, fecha em mim. O primeiro beijo muito especial que eu quero mandar eu recebi uma cartinha. Ai, que bonitinho. Muito bonitinha, é do José Geraldo Souza Dias. É lá da zona rural de Porto Firme, Minas Gerais. Muito obrigada, seu José Geraldo. E sabe o que eu fiz hoje? Eu recebi a cartinha dele, tudo, li. A cartinha já tinha chegado aqui, 8 de dezembro de 24. Chegou hoje na minha mesa. Mas é o seguinte, liguei pro seu José Geraldo, a gente bateu um papão, foi muito legal.
Um beijo grande para o senhor, muitas felicidades, viu? Foi muito legal conversar com o senhor pelo telefone. E eu também quero mandar um abraço para o Ismael Rovares, que é pai do Digo. Ele falou que o filho dele canta muito. Até vi no seu Instagram, viu, seu Ismael? Que eu também encontrei ontem lá na Moca, na rua. Estava estacionando meu carro, ele parou. A gente conversou. Obrigada pelo carinho, seu Ismael. E agora a gente vai falar, agora sim, vamos falar do Corinthians, né? Silvestre, amanhã tem jogo do Timão e você vai revelar pra gente se o Ramon vai colocar força máxima. Ah, claro que vai, né? Preparou o time justamente para esse momento. O jogo é amanhã contra a Universidade Central da Venezuela. Tendência de que seja o mesmo time que ganhou do Santos pelo Campeonato Paulista, essa escalação, com o Hugo jogando na lateral esquerda. O Pedro Raul, o atacante, foi cortado porque está sendo negociado com o Ceará, ele que perdeu alguns gols no clássico contra a Portuguesa no Pacaembu, agora outro dia, no final de semana. E se juntam à delegação do Corinthians jogadores que estavam lá na Venezuela, em Caracas, jogando pela Seleção Brasileira Sub-20. Caso do Bidon, que é um belo jogador de meio campo, que estava como titular no ano passado. Não sei se ele vai iniciar esse jogo de amanhã como titular, mas ele se junta à delegação. E também o terceiro goleiro do Corinthians, o Longo, que também estava com a seleção brasileira. E é isso, o Corinthians deve jogar com a força máxima, vai jogar com a força máxima nesse esquema de 4-4-2 contra um adversário novato em Libertadores, muito antigo lá do futebol venezuelano. Tem um estádio para 24 mil pessoas, não sei se vai estar lotado, mas os caras tecnicamente são bem inferiores ao Corinthians, mas estão disputando a Libertadores pela primeira vez, estão muito motivados. Corinthians tenta trazer de lá um bom resultado e o erro não está convidado, porque é mata-mata a segunda fase de pré-Libertadores. Avançando, tem mais um mata-mata para o Corinthians, para depois entrar na fase de grupos e o Corinthians tentar brigar pelo bicampeonato. Tem que ganhar esse jogo, certo? Teoricamente sim, mas se traz um empate de lá, resolve aqui na Neoquímica depois. Tá bom. Fala, agora o Garrafa quer comentar. Comenta aí, Garrafa. Não, então, é assim, se você pegar o planejamento lá do dia 1º de janeiro do Corinthians, você for observar, vamos supor que tivesse escrito lá, classificado por antecipação no Campeonato Paulista, possibilidade de ser a melhor campanha do Campeonato Estadual, chegar com força máxima e sem jogadores lesionados para a estreia na pré-Libertadores. Tirando o Gustavo Henrique, que ainda não está recuperado, mas vai jogar o Tchoca, né? Vai jogar o Tchoca, que está bem pra caramba. Ou seja, o Corinthians atingiu todos os objetivos. Tudo isso praticamente aconteceu, exceção ao Gustavo Henrique, e aí vem esse garoto Tchoca que, pra mim, já devia estar entre os titulares. Tchoca. Tchoca. O Pedro Tchoca. Tchoca, né? É o Laser. Acho que tá fazendo muito bem o Ramon de colocá-lo entre os titulares. O Corinthians chega com o que tem de melhor. Deu tudo muito certo, Michele. Sabe assim? Sei. Parabéns. Eu não tenho filho, mas vamos supor, seu filho fez tudo bem. Hoje você pode dormir até mais tarde. Você não tem que você, conheça, né? Não tenho, não. Nunca se sabe. Nunca se sabe. A Michele já querendo arrumar confusão pelo país todo aí. Querendo encher meu salário. Para, Michele. Vamos voltar aqui. O Corinthians, ou seja, fez a lição de casa, vai chegar da melhor maneira possível. Olha, para Libertadores eu não sei se é candidato, mas pro Campeonato Paulista eu acho que pintou campeão. Não, o Corinthians vai brigar por coisas grandes, mantendo esse parâmetro no campeonato. É muito difícil. E aí, fosse eu, Ramon, a continuidade do meu planejamento era o seguinte em relação a esse primeiro jogo. Vai pegar uma equipe modesta da Venezuela, vai com força máxima, com o reforço do Bidon, que é um baita reforço. É questão de tempo o Bidon voltar para a condição de titular. O Corinthians faz uma vitória lá para ter ainda um pouco mais de tranquilidade no jogo da volta e poder olhar para o Campeonato Paulista. Desculpa. O que foi, Silvestre? Não, esse negócio de que tem que tomar cuidado com esses times modestos. Lembra do Tolima? Esses times, o Guarani do Paraguai. Sabe essas coisas? Tem que tomar cuidado com essas equipes. Não zica, Michele. Agora eu tô lá no Corinthians, eu quero paz e tranquilidade lá. Eu só tô pra cima, Coringão. Eu tô sendo amiga, eu tô alertando. Tem que ir muito focado. Amanhã não estou no programa, só volto na quinta. Segura aí. Só volto na quinta-feira. O que ele falou? Só volto na quinta. Vamos focar aqui, ô Silvestre. Como é que eu te aguento, cara? Como é que te aguento? Eu amo esse cara. É o seguinte, amanhã não estou no programa. E já vou adiantar aqui, o Corinthians ganha a partida nessa quarta-feira na estreia da pré-Libertadores. Universidade Central, ganha? Corinthians ganha lá. Placar, 2 a 1 lá também. 2-0 Corinthians. 2-0. É o Tchoca? Com o Tchoca na zaga. O Tchoca tá na zaga de quem? Ai, Michele, acorda. O que tá acontecendo com vocês dois hoje? Pera, é o Corinthians? O Tchoca é zagueiro do Corinthians. Mas quando chegou o Tchoca? Ele é um menino da base.
Estava emprestado no que Ceará. Estava emprestado pro Ceará, que voltou, o Ramon aprovou no início do ano. Não, ele já vem jogando, ele já vem jogando. Eu nunca ouvi falar. O pessoal tá falando Pedro. Tchoca passa Pedro pra lá, Tchoca. Tchoca pega pra lá, Tchoca na tchoca. 21 anos, mas que apelido? Eu quero entender por causa do é nome? Não, né? É um apelido. Pode ser sobrenome. Eu não sobrenome sei, é Garrafa. Eu não sei se é. Eu quero saber disso. Ô, Silver, apelido. descobre isso aí, poxa. Gente, o que está acontecendo com vocês dois? Não, é cada coisa. Eu voltei de férias faz pouco tempo. Minha cabeça ainda tá... Tô precisando de magnésio também. Diretor, eu tô aqui. À sua disposição, diretor. Ele tá quietinho hoje, né? Será que eu pifou. acho que tá não tá desligado, quietinho, não. meu. Acho que pifou. Zé Paz, volta aqui rapidinho com a gente, só pra explicar uma coisa. O que você tá fazendo aí na Federação Paulista? Deixaram você entrar ou você tá aí do lado de fora ainda, Zé? Deixaram, agora eu tô aqui do lado de dentro da Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouquinho, às 19 horas, vai começar aí essa certificação, né? Vou pedir para Márcio Luiz Gabriel mostrar para vocês todos os árbitros, jovens árbitros que serão certificados hoje num programa que durou aí 8 meses, programa inédito da Federação Paulista de Futebol para treinar jovens árbitros, árbitras, assistentes. Então, 14 árbitros serão hoje certificados aqui pela Federação Paulista de Futebol. Ficaram 8 meses treinando, repito, foi bem bacana, um programa inédito. Daqui a pouco o presidente da FPF, o Reinaldo Carneiro Bastos, estará aqui para entregar esses certificados todos. Claro, a gente vai ficar por aqui acompanhando, pegando uma palavrinha do Reinaldo, tudo que ele falar aqui, e amanhã, claro, a gente traz para vocês no Gazeta Esportiva. Já estamos aqui do lado de dentro, rolando aqueles comes e bebes, né, Michele Gianella? Então amanhã a gente traz tudo para vocês, a palavra de Reinaldo Carneiro Bastos aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Beijo grande para você aí e até a próxima. Obrigada, José Paz. E te respondendo, Michele, me mandaram aqui uma mensagem dizendo que Tchoca era o apelido do pai do zagueiro do Corinthians, por isso que estão chamando ele de Tchoca, tá vendo? Olha, o Vini Salgado ganhou o espaço dele. Origem, apelido do meu pai lá em Minas Gerais, como seu filho acabou pegando. Viu? Era João Pedro, bonito João Pedro, né? João Pedro Tchoca. Mas aí sempre chamou de Tchoca, T-C-H-O-K. Trouxe pro mundo o futebol, gosto de ser chamado assim. Aê, Tchoca! Tchoca, sabe o que eu acho? Legal pra caramba. E viva o Tchoca! Porque assim, hoje em dia, os jogadores todos têm nome composto, né? Tudo bem, é um direito também da nova geração. É Ryan Francisco, é não sei o quê, blá, blá, blá. Ryan eu gosto dos apelidos. Eu gosto de apelido, cara. Podia ser só Tchoca. Pela volta dos apelidos. Tchoca. Qual que era o seu? Você tipo Cafu. O meu era Fantasma. É meio comprido, né? Pluft. Era Pluft? Não, Pluft, o quê, meu? Fantasminha Pluft. Pluft ou Fantasminha? Ô, Gasparzinho. Não, porque fantasma é muito comprido. Gasparzinho. Isso é bullying, hein? Cuidado. Não, só quero entender, meu. Gasparzinho, não, não sou mimimi, pode zoar. Você tinha apelido, Garrafa? Você tinha? Eu tenho até hoje. Qual é? É Zinho. Zinho. Meu pai chamava-se Osmar. Osmarzinho. Em casa, pra família, é o Zinho. Agora, o aí meu quando apelido... eu faço arte, vira Mazinho, minha mãe. Mazinho aí era... Agora, depois de velho, você e adotou... Garrafa não é apelido, é sobrenome. A brincadeira Silver. Começou como Silver... Como Sylvester Stallone, Silver. Raiô Silver. Raiô Silver. Adorei, é Silver. Não, mas apelido que pega os que a gente não gosta. Se você gosta desse, eu nunca mais vou falar. Tô brincando. Qual que é o seu, agora Michele? eu sou o Silver da Não, vamos falar. Não tem. A gente vai descobrir, é melhor falar agora. Você tá parecendo a... Se você falar agora, eu posso descobrir um pior. Como é que é? Não, tem um que você me chama, mas esse não é o meu apelido. Dini é um gênio. A Dini é um Obrigado, gênio. Luciana. Não, mas esse não é o meu apresentadora apelido. do Jornal da Gazeta. Não tá aparecendo? Eu não sei, Dini é um gênio. Cadê a garrafa? Tá aqui. Tá aqui. A garrafa! Bom, mas tá bom, gente. Gente do céu. Diretor, não, cada um tem seu apelido. Assim. Última parada para falar com a Marina Buffon sobre as novidades do São Paulo para o restante do campeonato. Voltei para finalizar o noticiário do São Paulo. O elenco finalizou hoje a preparação para enfrentar a Ponte Preta. O treino aconteceu aqui no CCT da Barra Funda sob alto calor. Está muito quente na cidade de São Paulo. O elenco todo esteve presente nessas atividades de hoje. Ontem, apenas aqueles que foram reserva ou entraram no decorrer do Choque Rei, casos do Oscar e do Lucas, treinaram. Hoje, enfim, todo o elenco esteve à disposição do técnico Luiz Subeldia. Inclusive, em relação a
à escalação, ainda há dúvidas sobre se o técnico vai colocar o time todo titular em campo, se vai mesclar titulares e reservas, até porque o tricolor já está classificado para a próxima fase, para as quartas de final, e inclusive já sabe quem será o seu adversário. O Novo Horizontino venceu o Mirassol ontem à noite, portanto já está na próxima fase, não pode ser alcançado nem por Noroeste e nem pelo Água Santa, e agora resta saber quem será o líder do Grupo C, que vai ter a vantagem de decidir a vaga da semifinal em casa. São Paulo e Ponte Preta se encontram nesta quarta-feira, 7h30 da noite, isso mesmo, 7h30. A Federação Paulista de Futebol alterou o horário da partida no estádio do Morumbis. A Ponte Preta, inclusive, está lutando por uma vaga nas quartas de final do Paulistão com o Palmeiras. Isso aí é a situação do Grupo D. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem a situação do São Paulo. Obrigada, Má. Situação do São Paulo. Precisa dar uma resposta ao seu torcedor. Os dois adversários do São Paulo implicam em importância para o Palmeiras. Tem gente, não tem nada disso, gente. O São Paulo precisa continuar pontuando, pensando no campeonato e precisa dar uma resposta para chegar com moral na próxima fase da competição. E o apelido da Michele é Torre. Eu ia revelar. É Torre. Porque... Torre de comando. Torre. É a torre aqui da Gazeta, porque no avatar, no avatar dela aqui, das redes sociais dela. Você assumiu, vai. Não, a fotinho do avatar. A fotinho do avatar é uma torre. É uma torre. Aí ele fica falando, eu vou ligar pra torre. Aí a gente tava ao vivo lá na live. Deixa a torre quieta, não mexe com a torre hoje. A gente vai em reunião. Gente, a torre chegou? É torre. A torre chegou. Por falar em torre que balança pra lá e balança pra cá, o São Paulo é o fiel da balança pro Palmeiras. Nenhuma torre balança. Sempre balança. Que torre que balança? Você que não percebe, qualquer torre, engenharia balança, você não percebe. Opa, balança. Que torre que balança? Se não balança, quebra e cai. Pisa nem é uma torre, tá torta. Tem um certo movimento, sim, da engenharia leva isso em consideração. Sim, não pode ser completamente dura, é Claro verdade. mas ninguém vê a torre balançar, ela tem que ter uma Nossa, a torre é firme e forte aqui. Meu tio é engenheiro. O São Paulo é o fiel da balança pro Palmeiras. Agora, o São Paulo deveria, na minha modesta opinião, ter tirado o Palmeiras da jogada agora no clássico, no confronto direto da primeira fase. Isso. Aí... Não vou dizer que menosprezou. Foi bem, mandou bem. E outra quero não balança. Mas o São Paulo pode fazer a diferença a favor do Palmeiras. Obrigada, Silver. Obrigada, Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Torre no balanço.